Olá, eu sou o professor Telson Pires, advogado, mestre em Direito e professor universitário. Estou aqui hoje para apresentar o programa Saber Direito Responde, que versará sobre direito internacional. E nós contamos aqui nos estúdios hoje com a presença dos alunos de Direito que possuem dúvidas e encontraram esta oportunidade para saná-las. Vamos ouvir, primeiramente, o questionamento do aluno Matheus. Professor, até onde as decisões da ONU podem interferir na soberania dos Estados? Matheus, essa sua pergunta ela é de extremada relevância porque traz à tona a situação da soberania dos Estados. Nós precisamos observar que a sociedade internacional possui como sujeito de direito internacional Estados, inúmeros Estados, e todos eles possuem a soberania como um dos seus elementos constitutivos. A soberania, Matheus, é o que dá o Estado, no âmbito interno, a sua prerrogativa máxima, que é a prerrogativa de legiferação, isto é, de dizer qual direito irá subrogar o seu elemento humano, o povo. Então, quando se fala em ONU, ONU é uma organização internacional intergovernamental. As decisões da ONU, nós poderíamos partir de uma premissa, as decisões da Corte Internacional de Justiça, que é, em verdade, o braço jurisdicional desta organização. Até mesmo a Corte Internacional de Justiça, muitas das vezes, tem dificuldades para aplicar uma decisão sua. Por quê? Justamente porque esbarra no fator soberania do Estado. Então, é uma questão que tem sido trabalhada com o passar do tempo. Hoje já existe um fenômeno chamado da relativização da soberania do Estado. Encontramos hoje um ótimo exemplo, um ótimo modelo, que é o da União Europeia. Este modelo europeu nos permite afinar ou dar certa sintonia ao que está acontecendo hoje. Relativização da soberania, primado dos tratados internacionais sobre o ordenamento jurídico interno, surgimento, portanto, do chamado direito comunitário. Então, a ONU ela se empenha, sim, no cumprimento das suas decisões, mas ainda esbarra na ausência de um ferramental vasto para a aplicação de suas decisões. É isto que temos. Vamos ouvir agora a nossa aluna de nome Beatriz. Professor, se os princípios conflitarem com o texto constitucional, qual deles deverá prevalecer? Esses princípios, certamente, são os princípios internacionais, correto, Beatriz? Então, a pergunta é, se os princípios de âmbito internacional conflitarem com o texto constitucional, o que acontece? Bom, nós precisamos entender o seguinte, que os princípios gerais do direito internacional, os princípios enquanto fonte do direito internacional, eles ou estão postos em termos, cláusulas, artigos de tratados internacionais ou apenas são usualmente aceitos na sociedade, na comunidade internacional. Quando um desses princípios, por alguma razão, colidirem com o nosso texto constitucional, eu vou até além. Quando qualquer item, quando qualquer tema de tratado internacional colidir de alguma forma com o nosso texto interno, com a nossa lei maior, com a Constituição da República, prevalecerá, segundo o entendimento do nosso STF, a Constituição da República Federativa do Brasil. Mas eu chamo a atenção também para o seguinte fato. O fato é que a nossa Constituição ela é toda principiológica, ela está permeada por princípios de ordem jurídica. Então, esses princípios, muitos deles, inclusive, se encontram no nosso texto constitucional por força até, como no caso dos princípios que constam do artigo 5º, que falam sobre os direitos fundamentais. Esses direitos, essas prerrogativas maiores, em verdade, são fruto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. O Brasil, como signatário, se comprometeu a internalizar os principais dispositivos protetivos
do ente humano. Então, veja, em existindo qualquer tipo de conflito, seja de princípio, seja de norma específica definida em tratado, prevalecerá, no nosso caso, a Constituição da República. Vamos então ouvir agora a pergunta do aluno Ítalo. Professor, qual a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Ítalo, a sua pergunta é uma pergunta fantástica, porque eu tenho lido, Ítalo, muitos livros que colocam direitos fundamentais e direitos humanos como expressões sinônimas. Embora, logicamente, há uma sintonia muito grande entre elas, mas há diferença. E eu não percebo, em sede doutrinária, os autores fazendo referência a esta diferença nodal. Os direitos fundamentais e os direitos humanos tutelam especificamente os mesmos direitos. São os mesmos direitos tutelados. A diferença é que os direitos fundamentais, que são os direitos básicos do homem, estão tutelados em sede constitucional. Estão protegidos no âmbito interno do Estado, do ordenamento jurídico interno do Estado. Ao passo que os direitos humanos, que tutelam os mesmos direitos, estão alçados ao patamar internacional. Isto quer dizer que estão tutelados por tratados internacionais. Esta é a diferença básica entre direitos fundamentais, Ítalo, e direitos humanos. Vamos agora ouvir uma nova pergunta do aluno Matheus. Professor, como fonte do direito, qual tem mais soberania hoje? Costumes ou tratados? Certamente, Matheus, você deve ter feito uma colocação no sentido do que prevalece, né? Ou de superioridade, de grau de hierarquia, isso? Sim. Bom, então a pergunta do nosso aluno Matheus também se apresenta de modo muito pertinente. Ele quer saber se existe algum tipo de hierarquia entre os costumes internacionais e os tratados internacionais. Gostaria de ressaltar que o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça elenca no mesmo patamar as fontes do direito, à exceção da jurisdição, da jurisprudência e da doutrina, que são consideradas fontes auxiliares. Então, tratados, usos e costumes internacionais e os princípios gerais do direito internacional estão no mesmo patamar hierárquico. Mas a colocação do nosso aluno Matheus ainda se apresenta relevante na medida em que nos permite aqui fazer uma outra colocação. Há uma preferência, eu não vou dizer preponderância, mas há uma preferência no que toca aos tratados internacionais. Até porque, se nós formos observar, o fato é que os principais usos e costumes internacionais, Matheus, foram colocados em textos de tratados internacionais. Não é? Então, os principais usos e costumes internacionais hoje estão pontuados, estão concretizados, estão colocados de modo certo, definido, dentro de um tratado, dentro do texto de um tratado internacional. Isto evita dúvidas no que toca à sua interpretação, isto evita dúvidas no que toca ao seu prazo de vigência e mais, um uso e costume para ser considerado fonte do direito internacional precisa, Matheus, de comprovação. Então, olha que diferença. O tratado não precisa comprovar nada, o próprio texto já é a prova. Ao passo que, no costume internacional, há necessidade de que aquele que pretenda se beneficiar com a utilização desta fonte do direito comprove a sua existência. Porque nós sabemos que os costumes vão se amoldando conforme a necessidade da sociedade. Então, eles vão se transformando. Então, há necessidade de que haja sempre uma comprovação desses usos e costumes vigentes. Respondido? Respondido. Ok, vamos então agora ouvir uma nova pergunta da aluna Beatriz. Professor, o Brasil pode sofrer sanções do bloco Mercosul por conta de um agravamento na crise econômica? Uma pergunta também interessantíssima, não é? Porque traz à tona algumas questões que estão até acontecendo no presente momento. A crise econômica do nosso país, será que esta crise atual
ela poderia, de alguma forma, trazer algum tipo de prejuízo para o bloco econômico do Cone Sul, o Mercosul? Nós precisamos entender, primeiramente, o seguinte. Os estados que integram o Mercosul são 5. Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e, por último, desde 2012, a Venezuela. Se nós efetuarmos um confrontamento dos modelos econômicos, da força econômica de cada país, nós vamos observar que o Brasil desponta. Então, o meu entendimento é que, ainda que o Brasil enfrente uma adversidade econômica, ainda que esta adversidade encontre um agravamento nos próximos tempos, ainda assim dificilmente o Brasil trará algum tipo de prejuízo para o bloco econômico Mercosul, simplesmente porque o que talvez trouxesse de prejuízo para os outros países seria a diminuição da exportação, não é, desses produtos brasileiros. Porque com crise há uma redução de produção, não é? Há todo um contexto adverso. Então, talvez, estou imaginando aqui, talvez isso pudesse trazer algum tipo de, não vou dizer de prejuízo, mas diria de insatisfação, né? De mal-estar. Mas ainda assim há que se considerar o seguinte: os outros países praticamente não têm parque industrial. Então, não tem, em verdade, muito o que oferecer em contrapartida ao nosso país. Então, se nós enfrentarmos uma crise e essa crise se agravar, eu acho que todos perdem. Todos perdem. Mas em relação à reprimenda, não vejo isto presente no cenário atual. Ok. Neste momento, vamos para o nosso intervalo. Voltaremos já com o Saber Direito Responde. Estamos de volta com o Saber Direito Responde e vamos continuar tirando as dúvidas dos nossos alunos em relação ao tema de hoje, que é o direito internacional. E agora vamos ouvir o nosso aluno Ítalo. Professor, o Brasil respeita a competência do Tribunal Penal Internacional? Ítalo, uma pergunta fantástica. Nós sabemos da existência de um Tribunal Penal Internacional, que tem por competência justamente os crimes atentatórios à espécie humana, como, por exemplo, o crime de genocídio. Será que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional? A resposta é positiva. Inclusive, esta afirmação está calcada no próprio texto constitucional, mais especificamente no artigo 5º. Agora, observe o seguinte, há um detalhe, Ítalo, que precisa ser observado. O Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional por força da Constituição da República, porém há um princípio que deve ser levado em consideração, que é o princípio da subsidiariedade. Isto quer dizer, o Brasil só deixará de julgar um caso segundo a sua competência penal, um crime segundo a sua competência penal, se entender que deva fazê-lo, se entender que deva buscar o socorro do Tribunal Penal Internacional. Ou então, se o Brasil, se estiver passando por um momento de grande dificuldade interna, de distúrbio interno, e as instituições políticas do Estado estiverem frontalmente fragilizadas. Então veja que o Tribunal Penal Internacional é um tribunal presente, é um tribunal que foi instituído pelo Estatuto de Roma, o Brasil é signatário, está esta previsão no nosso texto constitucional, mas há que se observar subsidiariedade. A competência não se instaura de pronto. Há necessidade de se observar a condição do Estado, se ele tem condições de efetuar o julgamento ou não. Ok, Ítalo? Vamos então passar a uma outra questão, agora formulada pelo aluno Matheus. Professor, qual o berço das fontes do direito internacional? Matheus, essa sua pergunta, a lei de inteligente, ela é bastante complexa. Porque, veja,
qual é o berço, né? Qual é o berço das fontes do direito internacional? Para responder a esta pergunta, eu vou fazer uma afirmação. Aliás, uma afirmação pautada no que é um princípio jurídico. Pautada não só no princípio, mas no surgimento do direito em si, né? Do ordenamento jurídico. Vamos entender como funciona, como se dá a evolução. Numa sociedade, nós vamos apurar valores médios. Esses valores médios aceitos darão origem a princípios. Princípios que devem ser respeitados. E este contexto de respeitabilidade a um princípio dará ensejo ao surgimento do ordenamento jurídico objetivo. Então, há um caminho a ser seguido. O caminho é esse. O berço, Mateus, é justamente este, os valores. Então, os valores médios apurados na sociedade é que dão ensejo à formação não só das fontes do direito, mas eu diria até do direito em si. Por quê? Nós sabemos que o direito ele existe por conta de um fato social, e o fato social é o conflito de interesses, justamente porque o homem é antagônico, né? O que um homem pensa não é a mesma coisa que um outro homem pensa. Então, o direito surgiu para justamente amainar esses ânimos antagônicos. O berço do direito, repito, os valores médios apurados na sociedade que vão dar ensejo à construção de qualquer ordenamento jurídico, hoje, ontem e sempre. Ok, Mateus? Vamos então a mais uma pergunta agora da Beatriz. Sendo a nossa Constituição principiológica, quais princípios são adotados pelo direito internacional? A pergunta da nossa aluna Beatriz também se mostra muito pertinente, na medida em que ela ouve falar de princípios internacionais, princípios gerais, ela quer saber que princípios estariam sendo aceitos pelo nosso ordenamento jurídico. Mais atidamente, ela quer saber dos princípios contidos no texto constitucional. Veja, a nossa Constituição, chamada Cidadã, de 1988, ela é principiológica, ela está permeada por princípios. Então, tem princípio, existem muitos princípios. Você abre a Constituição e se defronta com muitos princípios. Então, é difícil hoje você pontuar quais princípios da Constituição, ou todos eles, né, quais são esses princípios que foram também, ou que são adotados também na ordem internacional. Nós poderíamos, já num primeiro momento, informar que o artigo 5º da Constituição da República, que nos apresenta inúmeros princípios jurídicos, muitos deles defluem lá da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, algo que nós já informamos aqui. Ou seja, aqueles princípios, aquelas garantias básicas, como a garantia do princípio da liberdade, da igualdade, do due process of law, que é o devido processo legal, do não confisco, da preservação do direito da propriedade, da preservação da vida, todos esses postulados estão encartados no nosso texto magno e são também respeitados e tutelados na sociedade internacional. Mas existem outros e muitos outros princípios que se desdobram desses, da liberdade, da igualdade e de tantos outros. Ok? Vamos ouvir então mais uma pergunta agora do nosso aluno Ítalo. Professor, por que alguns países da União Europeia não adotam o euro? Ítalo, sua pergunta mais uma vez é brilhante. Ele coloca o seguinte: por que alguns países da União Europeia não adotam a moeda única euro? Para responder de modo bastante objetivo, nós precisamos aqui traçar uma linha divisória. Vamos encontrar alguns poucos países que não adotam o euro como moeda única por opção, e nós vamos encontrar, do outro lado, países que não adotam o euro ainda porque não conseguiram equalizar suas economias. Nós estamos agora diante de uma possibilidade que se aventa, não é, de a Grécia, por exemplo, ser retirada do bloco
econômico europeu, da União Europeia. Veja, e por que isso? Porque a Grécia ela está numa situação econômica extremamente desfavorável. Então veja, respondendo, nós temos duas linhas. A linha dos estados que não optam ou que não optaram ainda pela adoção do euro como moeda única, e nós temos a segunda linha, que são os estados que não conseguiram equalizar ainda sua economia ao patamar próximo, pelo menos, dos estados mais portentosos. Ok, Ítalo? Muito bem, vamos dar seguimento às perguntas dos alunos, agora perguntando novamente ao aluno Matheus. Professor, acerca dos países que integram o Mercosul, qual o impedimento deles para entrar em outros blocos? Acerca dos países que integram o Mercosul, se existiria algum tipo de impedimento no sentido de que possam ingressar ou participar de outros blocos. É isso? Isso. Em princípio, nenhum item impeditivo. Exemplo disso, a ALCA. A ALCA é a área de livre comércio das Américas. Vejam que o Brasil chegou a ocupar a copresidência da ALCA com os Estados Unidos. E isto não obstou em nada, não prejudicou em nada a atuação, a participação do Brasil no Mercosul. Eu lembro, mais uma vez, que um tratado internacional, ele precisa respeitar o consentimento mútuo. Então, a questão da liberdade, quando tratada no texto de um tratado, ela precisa ser muito bem refletida. Um tratado não deve impedir, o de um bloco, não deve impedir que outros parceiros comerciais surjam e criem ligações, ou que se estabeleçam ligações comerciais, negociais com esses estados. Então, nada impede que o Brasil participe do Mercosul e estabeleça relações com outros estados, relações comerciais com outros estados. Ok? Mais uma pergunta, então, vamos ouvir agora a aluna Beatriz. Professor, existe plano de expansão do Mercosul? A pergunta da nossa aluna Beatriz, mais uma vez, brilhante. Ela quer saber se existe um planejamento de expansão para o bloco econômico do Cone Sul-Mercosul. Se nós observarmos a finalidade, os motivos ensejadores da criação de um bloco econômico regional, e o principal motivo é o elastecimento das fronteiras comerciais, é a derrubada dos tributos, principalmente aqueles que estão atrelados ao comércio exterior, mais atidamente ao imposto sobre importação. Se nós percebermos que este é o fito principal de um bloco econômico, nós vamos ter a conclusão de que quanto mais estados puderem participar do bloco, melhor. Por quê? Aumentando a possibilidade de fronteiras, né? Aumentando a possibilidade de consumo, quem não quer? Então, para qualquer bloco econômico, interessa o elastecimento. Agora, é preciso que se observe o seguinte: se esse elastecimento se dá conforme alguns padrões ou regras definidas. Por exemplo, na União Europeia, pode um Estado que não seja europeu participar do bloco? Então, é preciso que se perceba isso. É interessante o elastecimento de fronteiras, mas é preciso observar o tratado que institui o bloco, que regras ele estabelece para o seu aumento, para o ingresso de novos participantes. Aqui no caso do Mercosul, nós já tivemos um namoro do Mercosul com o México, mas os Estados Unidos, percebendo esta aproximação, acabou estreitando relações com o México e, de certa sorte, afastando aí esta perspectiva. Mas temos também os estados associados, que podem ser aí uma possibilidade de elastecimento. Esta é a resposta, ok? Então, muito obrigado a todos e nós vamos agora, então, nos despedir. Eu sou o professor Telson Pires, advogado, mestre em Direito e professor universitário, e nós estamos encerrando o programa Saber Direito Responde, que tratou hoje de um tema muito interessante, que é o direito internacional. Um grande abraço a todos.
Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br.